produzir texto. Então, a prof vai dar as orientações. Esse produzir texto é lá na página 18. Então, vamos lá. Você estudou que histórias permeadas de suspense e acontecimentos inesperados podem deixar os leitores assustados ou com muita expectativa do que vai ocorrer na sequência da narrativa. E esse efeito é produzido não apenas pelos fatos que são narrados, mas também por palavras e expressões utilizadas no texto. Quanto maior a habilidade do escritor em fazer essas escolhas, mais ele conseguirá provocar apreensão, medo, susto ou outros sentimentos no leitor. Foi isso que nós vimos no texto que nós fizemos a leitura. Então, ali, como era um texto, uma narrativa que tinha que causar um certo suspense, ele utilizou palavras para que isso acontecesse também. Essas palavras nós vimos, nós identificamos. Então, isso é muito importante. Então, você vai criar agora uma narrativa ficcional. Então, crie uma narrativa ficcional. Ficcional são histórias inventadas, que não existe, algo inventado. Em sua história, um pequeno grupo, então olha só o enredo da história. Um pequeno grupo de amigos ficará preso acidentalmente em um grande museu durante uma noite inteira. Então pensa, você está num grupo, e de amigos e ficando preso dentro de um museu. Tem até um filme assim, né? Em busca da saída, eles vagaram pelas salas e pelos corredores do lugar, onde viveram algumas situações bem amedrontadoras. Então, tem que ter situações aí que causem medo. Então, assim, o enredo está aqui, vocês já sabem o que vocês têm que fazer nesse texto, então usem bastante a imaginação. Aqui sempre vem algumas dicas de planejamento do texto. Então aqui, ó, primeira parte. Aqui tá pedindo para sentar com os colegas, mas você vai ter que fazer sozinho, né? O que você pode fazer é pedir ajuda em casa para os pais ou para os irmãos, enfim. Quais serão as personagens da história? Então pensa primeiro. Quem são essas personagens? Além das pessoas que ficarão presas, tem que pensar em tudo isso. Podem ser animais, fantasmas, etc. Depois, que acontecimentos poderia levar as personagens a ficar presas? Que situações poderiam assustar as personagens e qual seria a reação delas? Quais as possíveis soluções para resolver o problema vivido pelas personagens? Ou seja, como a história poderia terminar. Então, sempre, o núcleo ali do que está acontecendo, aquela história principal. Então, você sabe que você está dentro de um museu, trancado à noite, passa por toda aquela aventura, só que para terminar a gente tem que dar um desfecho para essa história. Aí, segunda parte, isso é um planejamento. Para produzir seu texto, siga as orientações sobre como organizá-lo. Então aqui, ó, defina se o narrador será uma das personagens ou alguém que não participa da história. Então lembra que nós estudamos essas duas possibilidades? Então, se a pessoa, que está narrando o texto também faz parte da história, então cuidado com as palavras que vocês vão utilizar. Se ela não faz parte da história, então muda aí o jeito de contar essa história também. Comece pela apresentação do museu. Em que cidade, país ele se localiza e o que está exposto nesse museu? Isso é importante, deixa o texto mais rico. Não é preciso apresentar muitos detalhes nesse momento. Conte por que as personagens dessa história estavam no museu e o que levou as pessoas a ficar presas. Logo adiante, na página 19. Para deixar a sua história surpreendente e atrair a curiosidade do leitor, crie um fato imprevisto. Por exemplo, assim, ó, conte a parte mais importante da história, o que aconteceu durante a noite, ou seja, o que as personagens vivenciaram e qual a reação delas. Termine seu texto contando como as pessoas conseguiram sair do museu. E se quiser, conte também o que sentiram, pensaram ou falaram nesse momento. Certo? E aqui na terceira parte, aqui tá falando use folha avulsa, mas não precisa, pode fazer no próprio caderno, tá? E a terceira parte, após terminar de escrever, troque seu texto com o colega. Isso a gente pode fazer quando
voltarmos para o colégio, tá? Gente, importantíssimo, não esqueçam de colocar o título, vocês já sabem do que se trata a história. Espaço, aquele recuo antes de começar o parágrafo. Quando vocês terminarem o parágrafo e for começar um outro parágrafo, não pula a linha, faz um novo recuo, um novo espaço. Cuidado com a caligrafia e cuidado com a ortografia. Tá? Nós conhecemos já diversas palavras, nós sabemos também das regrinhas de diversas palavras, então o momento da escrita é o momento de pensar, ok? E capricha nesses textos, tá? Quando voltarmos para o colégio, eu quero ver todos os textos, então, ó, caprichem. Então, essa seria a nossa atividade de tarefa, tá certo? Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!